Bom dia, querido irmão, paz do Senhor. Nesta manhã nós iniciamos o nosso devocional no livro do profeta Malaquias. E o texto que nos apresenta hoje, logo de início, que nós tomamos o livro de Malaquias, é um texto difícil. Deus inicia o livro falando sobre sentença do Senhor. Essa palavra sentença, massá do hebraico, quer dizer peso, uma coisa, uma carga. Então é uma palavra que vai vir no texto sagrado, que é uma palavra mais dura, mais firme. E quando você pensa que vai vir uma palavra que vai, com tudo para denunciar o pecado, enfim, expor todas as coisas, Deus faz uma declaração de amor. Eu sempre vos amei. Vai traduzir NVI muito bem. Eu sempre vos amei. E diante dessa declaração do amor de Deus, e é fato que Deus sempre os amou, a resposta cínica, fria espiritualmente, de quem realmente já havia deixado de amar o Senhor, em que o Senhor tem nos amado. E aí, então, quando nós olhamos a história da nação de Israel, vamos ver o amor de Deus, sustentando o povo no deserto, tirando, privando, o Egito da fome, e juntamente com o Egito, o povo de Israel salvando todo mundo ali da fome, mas também tirando, arrebatando Israel do Egito, com aquelas 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, sustentando e provendo e protegendo no deserto. Logo depois, a terra prometida, conquistando aquelas nações. Enfim, mesmo depois do cativeiro, Deus os traz de volta, os restaura e os abençoa. Então é uma resposta muito, muito dura para com Deus, muito ruim para com o Senhor, uma atitude realmente de desprezo para com Deus. E aí então a resposta de Deus. Então Deus diz: eu tenho amado vocês. Eles respondem com uma pergunta, em que o Senhor nos tem amado. E aí então Deus responde com esse texto: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E você vai ver Paulo usando esse texto lá em Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, é uma das citações de Paulo para falar desse tema da eleição. Então, o texto sagrado de Malaquias começa com esse tema tão difícil, que a gente tem muita dificuldade, principalmente uma dificuldade emocional com isso. Porque, como assim? Deus elege pessoas, Deus escolhe pessoas, como funciona isso? Então, de fato, eu vou explicar para você aqui o que é a eleição, como Deus faz isso e qual o propósito da eleição. Perfeito? A primeira coisa que eu preciso dizer para você é sobre a queda do ser humano, a queda total. Isso é o que nós chamamos em teologia de depravação total, a descapacidade total. Isso é, o ser humano, quando Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão, foi o que aconteceu. Eles comeram e morreram. Isso é, eles se esconderam de Deus. É a morte espiritual, essa separação total, plena, essa ruptura que você não tem nem um fio que une o homem a Deus a partir daí. Há um abismo que se forma intransponível entre o homem e Deus. O homem se afasta de Deus, o homem se esconde de Deus. Veja que uma atitude do homem, Deus continua da mesma maneira. Ele vem até o jardim: Adão, onde estás? Veja, não é uma coisa que parte de Deus para com o homem, mas é uma inimizade do homem para com Deus. O homem se separa de Deus, como vai dizer o profeta: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado é essa separação do relacionamento, é a quebra do relacionamento com Deus. E aí então vem a morte emocional, vem a morte física, social, e a gente vai vendo a morte, o pecado tomando conta de todas as áreas do ser humano, e vai se alastrando por todas as áreas. Imagina um copo d'água e alguém joga uma gota de tinta nele, toda a água vai ficar contaminada. Perfeito? É isso que o pecado fez. O salário do pecado
é a morte. A morte toma conta de todas as áreas da vida do ser humano. E a primeira coisa que atinge o ser humano é justamente no seu relacionamento com Deus. Então, sendo o salário do pecado a morte, isso é, não fica nem um fio, nem uma ligação entre Deus e o ser humano aqui. É totalmente rompido, é a morte. O morto não ouve, o morto não fala, o morto não vê, o morto não sente, ele não tem capacidade alguma de relacionamento. Pronto. Aí está a ideia bíblica. Por isso que você vai ver o vale dos ossos secos, né? Aquela ideia de uma total incapacidade da vida. Por isso a ideia também que nos é passada no Evangelho de João, daquele cego de nascença que é curado pelo Senhor. É a mesma ideia, isso é, de nascença, está totalmente perdido. Como Davi, confessando o seu pecado, ele diz, em pecado gerou-me minha mãe, eu nasci em pecado. Isso é, desde a minha essência, todo o meu ser, desde o meu nascimento, eu sou um pecador, a minha tendência, a minha inclinação é o pecado, e o salário do pecado é a morte. É interessante quando Paulo vai usar esse texto, capítulos antes, ele vai falar justamente da depravação total. Isso é, da situação espiritual, moral, em todas as áreas do ser humano. Mas falando em relação a Deus, Paulo vai fazer 7 citações, a maioria delas dos Salmos, para mostrar a situação espiritual que o ser humano está. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, não a maioria, não alguns, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há nada neles que seja bom. A língua, eles têm uma boca que é um sepulcro, a língua verte veneno. Então a condição do ser humano é de destruição total. E aqui nós precisamos entender, não há nenhum justo. Todo ser humano, toda a humanidade, cada pessoa, cada ser humano está destinado ao inferno. Como nosso Senhor Jesus diz, lá em João capítulo 3, aquele que não crê no Filho já está condenado. A condenação ela já está estabelecida sobre todo o ser humano. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E a recompensa do pecado é a morte. Isso você vai ver em qualquer cultura. Em qualquer religião você vai ver isso. A busca do ser humano de redenção. De sair da condição de pecado. De ter os seus pecados perdoados. Então se fazem rituais, se fazem banhos, se fazem cerimônias, cresce na reencarnação, enfim, existem várias atitudes, várias situações que o ser humano planeja, intenta, pensa, elabora, imagina, e todas elas são falsas, todas elas são inúteis de tentar ser perdoado do seu próprio pecado. Então a consciência do pecado no ser humano está em toda a cultura. Por isso que nós temos justiça. Perfeito? Nós temos justiça, nós temos cadeia, nós temos presídio, nós temos juízes, nós temos desembargadores, enfim, nós temos advogados, nós temos todo um sistema jurídico que, quando você olha para a natureza, não há ninguém que tenha isso. Então só o ser humano tem pecado, só o ser humano tem consciência de pecado, a natureza não tem, os animais não têm, obviamente os anjos que caíram, o diabo e os seus demônios têm pecado, estão condenados, mas veja aqui que diante disso, Deus poderia simplesmente, pela desobediência, por toda a maldade, transgressão que o homem comete, atrocidades, situações de você fala, meu Deus, isso passa do limite, né, da capacidade humana, de pessoas que cometem atrocidades terríveis, mas quando você olha para você, você diz assim, mas eu sou bom pai, boa mãe, né, eu sou bom trabalhador, enfim, eu sou bom filho. Então, como é isso? Aí, quando nós olhamos, e nós vimos isso agora, recentemente no Evangelho de Mateus, como Jesus mostra o que é o pecado e aonde o pecado está. E aí então ele toma os 10 mandamentos e vai aprofundar os 10 mandamentos. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você guardar ódio, rancor, mágoa, ressentimento
ira no seu coração e xingar o seu irmão de idiota, você já cometeu o homicídio, o adultério, tudo isso se comete no coração. Então, quem aqui pode dizer que nunca matou pessoas no próprio coração? Então, os sentimentos que o homicida tem, nós temos. Não puxamos o gatilho, mas temos os mesmos sentimentos. Ok? O adúltero, a mesma coisa. Então, veja, quando Deus olha a humanidade, todos já chegaram no fundo do poço. Não há nenhum justo. Não há ninguém que está salvo. Não há ninguém que é santo. Não há ninguém que não tenha pecado. Todos pecaram. Todos. E engloba tudo e todos. Ninguém fica de fora aqui. Então, quando Deus olha a humanidade, está todo mundo no fundo do poço, no mesmo nível, na mesma situação. Todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Estão afastados, banidos da glória de Deus. Então o ser humano não pode, ele não consegue, porque está morto por causa do pecado, voltar-se para Deus. Ele não tem condições de voltar-se para Deus. Quando você vê um ser humano em busca de Deus, ele está com duas coisas. Ou ele está com medo, ou ele está em necessidade. Nessas duas coisas, geralmente, o ser humano busca a Deus. Ele não quer ir para o inferno, mas ele também não quer passar necessidade. Então, ele vai até Deus. Mas isso não quer dizer que ele quer um relacionamento com Deus. E ele nem pode se aproximar de Deus. Porque como um pecador pode se aproximar de um Deus santo? Que é santo, santo, santo. Então, a Bíblia vai perguntar várias vezes quem pode habitar na tua presença. Quem pode habitar com chamas vivas, né? Então, não há possibilidade do ser humano se aproximar de Deus, porque esse abismo se estabelece por causa do pecado. Deus santo está aqui e o pecador do outro lado. Agora, se Deus pegar todos nós, toda a humanidade, cada pessoa, em cada canto do mundo, em toda a história da humanidade, que já nasceu, que está presente e que irá nascer, porque somos pecadores e Deus nos condenar ao inferno, está justo, está correto, está perfeito, ok? Ele está dando o que nós merecemos. A recompensa do pecado é a morte. Aqui pronto, finaliza tudo, a culpa é nossa. Nós é que nos destruímos a nós mesmos, nós é que causamos briga, inveja, somos nós que andamos no orgulho, na imoralidade, somos nós que somos avarentos, nós merecemos o inferno. Então, se Deus nos der isso, é justo, perfeito, porque Deus é o justo juiz, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ninguém vai passar por essa terra sem ser julgado por Deus. Sem comparecer diante de Deus e dar conta de tudo o que pensou, sentiu, fez, falou e deixou de fazer. Todo mundo vai dar conta de exatamente tudo na sua vida. Então, veja, diante disso, Deus é justo em dar o inferno em consequência do pecado a todos nós. Mas Deus, Ele não é apenas um Deus justo, Ele é um Deus amoroso. Olhe para a natureza. Olha como Deus estende as mãos todos os dias no nosso corpo, nos dando saúde, nos dando alimento, provendo as coisas para todos os seres humanos. E o que a humanidade faz? Vira as costas para Deus. O que a humanidade faz? Pega todas essas bênçãos, esses recursos e muitas vezes usa isso contra o próprio Deus. Pega a inteligência, o corpo, a beleza e usa para o pecado. Enfim, Deus é bom e o ser humano é mau. Deus é santo, o ser humano é pecador. E Deus estende graça a todo mundo. Deus estende bondade, misericórdia, longanimidade a todos os seres humanos. Todo dia. Todo dia. E o dia todo da existência de cada um deles. O sol brilha sobre maus e bons, a chuva cai sobre justos e injustos. Veja, Deus é bom. Sempre. Ponto. O ser humano caído, perverso e condenado ao inferno. Agora, diante desse quadro, Deus, na sua escolha, veja que Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada para mim, para você, nem para ser humano algum. Pelo contrário, nós é que devemos para Ele, porque já deveríamos estar no inferno há muitas décadas. E não estamos. Cada ser humano. Então, todos nós devemos a Deus. Deus não deve nada a ninguém. Deus tem derramado graça sobre graça
em nossas vidas e na vida de todo ser humano. Não há ninguém nessa terra que pise aqui que não vai desfrutar e beber e se alimentar da graça, bondade, amor de Deus. Agora, esse Deus gracioso, na sua escolha, a escolha é dele, ele decidiu no seu amor, na sua misericórdia, salvar um povo, que é a sua família, como Paulo vai dizer em Efésios. A família de Deus, o povo de Deus, seu rebanho. Deus decidiu salvar essas pessoas. Essas pessoas nunca iriam a Deus. Lembra? Elas estão no abismo, caídos, afastados de Deus. Eles nunca iriam. O morto não vai escolher Cristo. Perfeito? Não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. É Deus que envia seu Filho ao mundo. A salvação pertence a Deus, não pertence a mim ou a você. Nós não temos capacidade. Se o Espírito de Deus não convencer do pecado, da justiça e do juízo, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. A salvação pertence ao Senhor, ela está nas mãos de Deus, ela está nas mãos do Senhor. Ele é bom, Ele é misericordioso e amoroso. A salvação está na mão dEle e Ele salva quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer e deixa na dureza quem Ele quer. E se Ele deixa alguém na dureza, essa pessoa está na dureza não porque Deus endureceu, mas porque essa pessoa está nos seus próprios pecados. E aqui entra a graça de Deus, em que Ele, segundo os seus critérios que nós não sabemos quais são, Ele decidiu escolher um povo. Então foi Deus que escolheu Abraão. Abraão estava lá na idolatria, na feitiçaria. Deus chamou ele lá da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Eu vou ser seu Deus, você vai ser meu filho, eu vou te abençoar. Fez uma aliança com ele. Não foi Abraão que fez uma aliança com Deus, não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abraão. Então, quando alguém sente vontade de buscar a Deus, de ir até Deus, de orar, de se entregar a Deus, quem está agindo? Deus. Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é que faz tanto querer como realizar. Ele é que joga esse querer no nosso coração. Ai, pastor, estou com vontade de orar e de ler a Bíblia. É Deus que está fazendo. Você, com a sua natureza pecaminosa, não ia jamais querer orar e ler a Bíblia. Entende isso? Deus está agindo na sua graça. Deus está agindo na sua graça. E essa graça está derramada a todo ser humano, mas resistem. Resistem à graça de Deus, resistem todos os seres humanos, resistiriam da mesma forma. Agora, Deus, na sua soberana escolha, na sua soberana vontade, Ele está livre para fazer isso. Lembra, se Ele condenasse todo mundo, estava perfeito e certo. Mas Ele, no seu amor, decidiu escolher pessoas dentre as nações. Esse povo vem de todas as... É um povo só, é uma família só, que é de todas as nações, que vem de todas as nações e de todas as épocas. E Ele vai escolhendo essas pessoas que Ele desejou, Ele quis. E isso se chama eleição, isso se chama graça salvadora. Graça salvadora. Todos bebem da graça de Deus. Bondade, misericórdia, amor, fidelidade. Deus supre, Deus preserva todas as coisas. Mas existem alguns que Deus, no seu soberano amor, decidiu salvar. Agora, se Ele decidiu me salvar, eu nunca me salvaria a mim mesmo, não tenho como fazer isso, nem você. E tampouco eu escolheria a Deus, porque eu estou morto, e você também, e assim todo ser humano. Se Ele decidiu me salvar, imagina a gratidão que deve haver no meu coração. A gratidão de olhar e dizer: meu Deus, existem 10.000 pessoas aí do lado de fora que são muito melhores do que eu. Mas o Senhor decidiu me salvar. O Senhor decidiu
me eleger, me escolher. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, que ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Então, esse Deus de graça e amor poderia e deveria lançar todo ser humano, todo pecador no inferno. Ele decidiu pegar o seu filho, porque ele não pode simplesmente pegar essas pessoas e trazer para perto de si, porque ele é santo. Então Deus seria injusto se Deus fizesse isso, porque o justo e o correto é que todos estejam no inferno. Então como é que Deus vai tirar essas pessoas do inferno? Quando ele pega o seu filho e coloca o pecado de todos esses eleitos sobre o seu filho, e o seu filho na cruz morre. A condenação, as maldições, sofre na cruz. Todo o pecado que era deles foi posto sobre Cristo naquela cruz. E todos aqueles 30 anos de justiça, santidade, bondade, agradando ao Pai em tudo, em plena comunhão com o Pai, é posta sobre esses eleitos que serão salvos e que já são salvos em Cristo Jesus. Então, aqui está a graça de Deus. A graça de Deus. Deus decidiu salvar o seu povo. Qual o critério de Deus salvar? Não sabemos. Não sabemos. Não é porque você é bom, não é porque você é uma pessoa legal, não é porque você é inteligente, não é porque você é bonito ou feio, não é porque você é religioso ou não. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando você vê pessoas sendo salvas, você vê pessoas de todo jeito e tipo. E de todas as nações, raças e culturas. Então você vê gente de toda espécie sendo salva. Então você não tem assim, olha, Deus escolhe esses ou aquele. Não. A eleição é de Deus, a salvação é dele. Ele elege quem ele quer. E é graça. O justo era ele mandar todo mundo para o inferno, porque todos nós pecamos. A graça de Deus os alcançou. Então a gratidão é a primeira coisa que brota do nosso coração. Mas a segunda coisa, meu irmão, é a humilhação. Por que ele me escolheu? Por que ele me amou? Eu vos tenho amado. Eu sempre amei vocês. Mas por que, Senhor? Eu sou um pecador, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso, eu sou cobiçoso, eu sou invejoso, e eu tenho todos os pecados estão em mim. Eu matei pessoas no meu coração, eu já caí tanta imoralidade com os meus olhos, palavras e ouvidos, eu já caí em todos os pecados que estão aqui dentro do meu coração é idólatra, eu já caí em todos os pecados. Por que o Senhor me escolheu? Isso humilha a gente. Porque não é por obras. Por isso que quando o texto sagrado aí é usado por Paulo lá em Romanos, esse texto aí de Malaquias, quando Deus diz que eu vos tenho amado, Paulo vai dizer que eles foram escolhidos, aqui no caso Jacó e Esaú, Israel e Edom, que são duas nações que estavam ali representadas por esses homens, que de fato deles vieram duas nações, de Jacó veio Israel e de Esaú veio Edom. Quando Deus escolhe um deles, porque eram gêmeos dentro no mesmo ventre da mãe, Deus escolhe eles antes deles nascer. E Paulo vai dizer que é assim, para que ninguém diga que seja pelas obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe disso. Então a salvação não é por obras. Deus não olhou no túnel do tempo e disse, aquela pessoa lá, ela vai me amar, ela vai me obedecer, ela vai dar nos meus caminhos, eu sei que um dia ela vai abrir o coração, vai me querer, porque ela é uma pessoa boa, então foi por obras. Mas a Bíblia diz que não é por obras. Não depende de mim ser eleito, percebe? Não depende de você ser eleito. Depende unicamente da graça de Deus. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não por obras. Então não há em mim nenhuma capacidade. Não há em mim nenhuma capacidade. É a graça misericordiosa e maravilhosa de Deus. Deus deveria ter me lançado no inferno, junto com você e com todos nós.
Mas Ele, no seu amor livre, decidiu me salvar. E um dia eu vou perguntar para Ele: Senhor, mas por que eu, Senhor? E isso humilha a gente, alegra a gente, mas também nos faz entender que esse mesmo povo maravilhoso que é eleito de todas as nações, aqui de todos os povos, tribos, línguas e raças, é um povo que tem a marca do sangue de Jesus. Os seus pecados foram suas maldições e a morte e toda a ira de Deus que cairia sobre eles no inferno eternamente recaiu sobre Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Então, Cristo sofre na cruz para que eu possa ser filho de Deus. Cristo sofre na cruz para que eu possa ser unido a Deus. Por isso que nós temos o ministério da reconciliação. É por isso que você pode pregar o Evangelho. É por isso que você deve pregar o Evangelho. Porque existe a possibilidade da salvação. Porque se Cristo não tivesse morrido pelos eleitos, ninguém seria salvo. Sem eleição não há salvação. Porque todos os pecados estão banidos da presença de Deus. Se Deus não escolhesse, ninguém seria salvo. Porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda. Então não há ninguém que mereça a salvação. Deus não está escolhendo entre bons e maus. Deus não está escolhendo entre justos e injustos, não. Deus está escolhendo sua escolha entre todos os que estão perdidos. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Se Deus não eleger, não há salvação. Se Deus não agir, essa salvação que está na mão dele, pertence a ele, ele dá a quem ele quiser. Se ele não eleger, ninguém é salvo. Porque todos pecaram e banidos estão da glória eterna de Deus. Meu irmão, alegre-se no Senhor, humilhe-se diante dele e pregue a palavra. Por quê? Porque Deus tem os seus eleitos, Deus tem o seu povo, e nenhuma ovelha dele vai ficar para trás. Nenhuma ovelha dele vai ficar para trás. Quando eu e você estávamos perdidos, nem sabíamos que éramos eleitos de Deus. Deus colocou pessoas para pregar o Evangelho para nós, para falar, para nos chamar. Esse chamado externo, que é a minha voz e a sua, é acompanhado desse chamado interno do Espírito Santo, que colocou lá no seu coração o desejo de se arrepender, o desejo de voltar a Deus, de ir para a igreja, de entregar sua vida a Jesus. Foi Ele que colocou tudo isso no seu coração. Isso jamais estaria aí, a não ser que Deus tivesse colocado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto, Paulo começa ele dizendo: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo a vontade da carne, segundo a vontade da natureza humana, do mundo, e éramos por natureza filhos da ira, filhos do diabo, como também os demais. E sobre nós, quem operava era o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais Paulo diz: todos nós andávamos outrora, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós perdidos, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Então veja, a salvação pertence a Deus. E louvado e engrandecido seja o nome dele, que diante da nossa morte e perdição, onde todos nós merecemos o inferno, ele nos deu sua salvação, sua graça, sua vida. Eu sei que não é muito fácil entender tudo isso, principalmente assimilar emocionalmente, mas é a verdade bíblica, ela está nesse texto. Deus elegeu nações, elegeu Israel e não Edom, mas não quer dizer que pessoas dentro de Edom não tenham sido salvas, assim como não quer dizer que todas as pessoas já foram salvas. Várias pessoas você vê em Israel, na realidade a maioria não foi salva dentro de Israel, porque Deus tem um povo dentro da nação de Israel,
nem todo israelita, como João Batista diz, até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão, qualquer um pode nascer aqui em Israel. Então, não, como Elias disse, Deus disse para Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, mas a nação de Israel todinha se entregou ao culto a Baal e pereceu naquilo. Então veja, Deus tem um povo dentro de cada povo. Por isso quando você olha no livro de Apocalipse, de todos os povos, línguas, tribos, raças e famílias estarão lá em pé diante do trono e do Cordeiro. Louvado seja Deus porque Ele é misericordioso, bondoso e gracioso. Nós não merecemos, mas Ele é bom. Ele é misericordioso. Louvemos ao Senhor por isso, gratos a Ele pela salvação que Ele nos concedeu. Preguemos o Evangelho porque ainda existe um povo, o povo de Deus, os eleitos de Deus, santos e amados, que precisam ouvir do Evangelho de mim e de você, e Deus vai usar as nossas vidas e fazer esse chamado lá no coração deles. Deus te abençoe, meu irmão, na graça preciosa de Jesus Cristo.